A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Esse vídeo é para você, aluno e professor da EBD. Estamos na lição de número 12, a reconciliação de Jacó e Esaú. Eu creio que vocês já passaram como Jacó ele fez para tomar a bênção de Esaú. Vamos agora para o nosso texto áureo, que está em Gênesis 33 e o versículo 4, que diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. A verdade prática diz assim: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. E a nossa leitura em classe está em Gênesis, capítulo 33, o versículo do 1 ao 10. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léa e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léa e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. E chegou também Léa com seus filhos, inclinaram-se, e depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, quanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Vamos para o resumo do primeiro tópico. A palavra-chave desta lição de hoje é reconciliação. No primeiro tópico, fala sobre irmãos em conflito. O conflito de Jacó e Esaú durou 2 décadas. Jacó, depois que enganou seu irmão, teve que fugir e passar 20 anos fora. Antes de encontrar o seu irmão, Jacó foi transformado. Jacó estava confiando em Deus, porque Deus tinha mandado Jacó voltar. Então Jacó sabia que Deus ia fazer algo. E não foi só Jacó que foi transformado, mas Esaú também. Porque quando Jacó foi ao encontro de Esaú, Esaú já estava com outra postura. Jacó pensava que ele ia atacar, ele e a família dele. E Jacó teve uma estratégia. Dividiu o seu grupo que ia, em 3. E nesse grupo aí ele colocou as suas servas e seus filhos no primeiro grupo, à frente. Colocou Lia e seus filhos no segundo grupo, atrás. E colocou Raquel com seu filho José por último. Ele temia que esses grupos fossem ali prejudicados, atacados. Mas não foi assim que aconteceu. Da mesma forma que Deus estava falando com Jacó, Deus também estava transformando Esaú. O interessante é que Jacó colocou Raquel e José por último. Veja, nós sabemos que Raquel era a mulher que Jacó mais amava. E Jacó, neste momento, mostrou que realmente sua preferência mesmo era por Raquel. E no segundo tópico, o encontro entre Jacó e Esaú. Esse encontro foi emocionante, irmãos. 20 anos que Jacó não via seu irmão. Jacó estava com aquele peso no seu coração, porque Jacó sabia o que ele tinha feito com Esaú. Mas, mesmo assim, Jacó voltou para se reconciliar com seu irmão. Nessas atitudes, Deus sempre entra em ação, irmãos. Essa reconciliação, enquanto não acontece, cria um peso. Por mais que ele tivesse uma vida abençoada lá na casa do seu tio, Labão, que estava faltando algo na vida dele, que era se reconciliar com seu irmão. Na Bíblia diz que Jacó, quando viu seu irmão, ele se curvou 7 vezes
E nessa humilhação de Jacó, Esaú viu que Jacó não era mais aquele Jacó trapaceiro, mas era um Jacó que veio mudado. Era um Jacó que veio mais humilde, se prostrando, se humilhando perante ele. O que foi que Esaú fez? No versículo 4, Esaú abraça seu irmão. Jacó estava transformado, mas o milagre que Deus, a transformação que Deus estava fazendo na vida de Jacó, Deus estava também fazendo na vida de Esaú. Deus estava transformando os dois lados para os dois se encontrar. Provérbios 18 e o verso 19 diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Veja como é difícil conquistar um irmão. E Jacó conseguiu, irmão. O plano do inimigo era destruir Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos. Você vê um gêmeo ser separado do seu irmão, é muito triste. Quem é gêmeo sabe que quando fica chateado com seu irmão, é como se fosse... Eu tenho sobrinhos gêmeos de primeiro grau e tenho sobrinhos gêmeos de segundo grau. E tenho primos gêmeos. E a gente vê a amizade, a gente vê a ligação que eles têm. Eles não conseguem ficar um segundo intrigados um do outro. É impressionante como eles são apegados. E Jacó, eu tenho certeza que Jacó sofria com esse problema que ele causou. O perdão de Jacó e Esaú foi um perdão verdadeiro. E Deus abençoou, porque quando nós se humilhamos, Deus, ele entra em ação, ele derruba todas as barreiras. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que diz assim: a família de Jacó segue o seu caminho. Depois desse momento, tão esperado, tão sonhado por Jacó e provavelmente sonhado por Esaú, os irmãos se separaram. Jacó seguiu o seu caminho, Esaú também seguiu o seu caminho. Esaú voltou para de Seir e Jacó foi para Sucote, que significa abrigo. E ali Jacó viveu com a sua família. E Jacó levantou um altar. E esse altar ele chamou de Deus, do Deus de Israel. Abraão, Isaac e Jacó tinha essa prática, esse costume de sempre quando Deus abençoava ele fazia um altar e para ali agradecer a Deus, adorar a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta está aqui na lição. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa como fez Jacó? Essa pergunta fica como reflexão. Aproveitando, faça essa pergunta para os seus alunos. Comece a sua aula animada. Não saia daí. Vamos ter agora uma dinâmica. Meus irmãos, chegamos agora na hora da nossa dinâmica. E antes de começar essa dinâmica, eu quero pedir a você que curta, comente, compartilhe e se inscreva neste canal. Para nós chegarmos ao nosso 1000 inscritos, vamos precisar para a nossa dinâmica livros. Pode ser livros de escola. E você também vai precisar de uma bolsa, uma mochila. Você vai entregar a cada aluno um pedacinho de papel para ele escrever. Escrever qual a sua mágoa, qual o seu problema, qual foi a circunstância que ele ficou magoado. É bom você ter muitos livros. Depois que ele escrever, você pega uma fita e coloca num livro. Depois de todos escreverem, você vai convidar um participante, um aluno seu, e vai dar a bolsa. Você vai dizer que uma pessoa com a bolsa assim leve é uma pessoa sem ressentimento, sem mágoa, sem rancor. Depois que ela segurar essa bolsa e ver que está muito leve, você vai pegar o livro que as pessoas colocaram ali os seus problemas e vai colocar dentro da bolsa. E aí você vai colocar os ressentimentos, as mágoas, as dores, tudo que causa peso na vida da pessoa. Aí você pede o participante para levantar a bolsa e segurar essa bolsa e, se for possível, até andar alguns metros. Ali o aluno vai ver o peso. Você vai dizer para os seus alunos que esse peso são as mágoas,
são os ressentimentos que a pessoa guarda. Depois você pode pedir a cada aluno que venha e tire o ressentimento que eles têm. Cada um vá lá e tire aquele livro que está com seu papel. E aí vai ficar leve de novo. Você vai dizer para o seu aluno que o perdão não muda o passado, mas tira o peso que carregamos. Não deixe de fazer essa dinâmica com seus alunos. Eles vão amar. A todos os professores eu quero desejar um bom ensinamento e a todos os alunos eu quero desejar um bom aprendizado. Amém?